Mateus, capítulo 6, verso de número 31 até o versículo de número 34 da palavra do Senhor. O texto da palavra de Deus nos ensina assim, no versículo 31: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém, amados? Amém. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus querido, fizemos a leitura da Tua Santa Escritura, meu Deus, as Tuas palavras faladas, Senhor Deus querido, por intermédio do Teu próprio Filho, revelado a nós, ó Deus, no final desses tempos. E queremos pedir ao Senhor que nesse momento toda voz humana, pensamento humano, tese humana caia por terra, e somente a Tua voz, somente o Teu poder, Pai querido, venha se manifestar nesse lugar, falando conosco, Senhor, de maneira poderosa, a fim, Senhor, de nos tornar cada vez mais exortados e também consolados pela Tua palavra. Se nós oramos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero juntamente com você mais uma vez estar aqui recebendo de Deus esse alimento que não é leite, embora quando eu leio esse texto das Escrituras Sagradas, a gente pode pensar assim: eu vou tomar um pouco de leite agora pelo texto tão conhecido, tão lindo, como a questão da ansiosa solicitude da vida. E se nós fôssemos olhar um pouco essa palavra que Jesus se referiu aqui, inquietação significa incerteza aflitiva, ou seja, é um sofrimento por antecipação, antes que o mal ele venha a ser real, que venha a ser uma coisa que faça parte realmente da nossa vida. Nós já estamos começando a sofrer isso alguns momentos, horas, ou dias, ou meses antes que isso venha a acontecer. E isso tem sido algo que, quando nós olhamos um pouco os estudos acerca da aflição, da ansiedade, da inquietação que muitas vezes o coração das pessoas, o nosso coração tem, quando a gente começa a avaliar um pouco assim, olhando do ponto de vista psicológico, dos estudos que são feitos acerca dos nossos sentimentos, do que nós passamos, apenas 5% das coisas que nós nos preocupamos realmente acontecem na nossa vida. Ou seja, 95% de nossas preocupações são vãs, são preocupações que não chegam a se materializar na questão do ruim, do mal, do bom na nossa vida, mas são coisas que nos afligem, que fazem parte da nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele está aqui vendo isso nas pessoas, no ser humano, em nós, em eu, em você, que temos passado, que temos sofrido. Quem tem deitado à noite no seu travesseiro, e em vez, como Davi dizia, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança, nós muitas vezes dizemos: eu coloco a minha cabeça no travesseiro, e se eu não tomar um comprimido,
eu não vou conseguir dormir à noite. E quando eu durmo, como dizia Jó, a noite parece que não tem fim para mim. Quando eu deito, a minha vontade é se levantar. Quando eu me levanto, a minha vontade é se deitar. Um coração afligido, coração angustiado, coração inquieto. E Jesus, ele começa a trabalhar exatamente essa questão aqui, na palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero juntamente com você analisar e ver o que o Senhor estava ensinando, a primeira parte que eu queria estar com você agora observando é uma coisa: para quem Jesus estava dirigindo essa palavra? Para quem o Senhor Jesus estava dirigindo essa mensagem, esse ensinamento? Para quem o Senhor Jesus estava trazendo toda essa sua forma de ver o ser humano na inquietude? Daí nós vamos lá para Mateus, no capítulo 5, verso 1. E a Bíblia diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu o monte, e como se assentasse, aproximaram-se quem? Os seus discípulos. Realmente o Senhor Jesus aqui, até o capítulo 6, capítulo 7, nós vemos aqui, ainda é a sequência do Sermão do Monte. Começou com as bem-aventuranças, e Jesus foi dando ensinamento. O sermão, ele não terminou, o sermão ele continuou. O fim do sermão aconteceu no capítulo 7, verso 29. A Bíblia diz que ele sobe ao monte. A Bíblia diz que a multidão ela vem, a multidão estava presente, mas a Bíblia diz que se aproximaram, rodearam os seus discípulos, e ele começou a ensinar eles, dizendo: a multidão que estava ali, queridos, aquela enorme multidão que estava ali, com toda certeza pegou, digamos, a mensagem de Jesus de relance. Mas os que estavam próximos de Jesus não era o pagão, não era o pecador, não era o homem ímpio, cruel, não era a pessoa que não queria nada com Deus. Quem estava próximo do Senhor Jesus naquele momento, nos diz as Bíblias, que eram os seus discípulos. Eram aquelas pessoas que Jesus estava ensinando, que Jesus estava ministrando em suas vidas. Somos nós que viemos a um lugar como este. Embora muitas pessoas possam pegar essa palavra de relance, apenas de lampejo, nós pegamos a íntegra. Nós escutamos a palavra de Deus assentado, olhando o pregador falar. Nós abrimos a Bíblia, acompanhamos os textos, e nós ainda nos declaramos como discípulos do Senhor Jesus. E na realidade era exatamente para essas pessoas que o Senhor Jesus estava trabalhando a questão do espírito angustiado, da pessoa afligida, da pessoa que estava preocupada com as coisas da vida. Quem é que teoricamente deveria estar preocupado com essas coisas? Quem é que teoricamente, amados, deveria estar se entregando a isso, sendo dominado por isso? Não é eu e você. Preocupação existe, mas quando, amados, essa preocupação tira a nossa paz, tira o nosso domínio próprio, já não é algo de Deus na nossa vida. Quem deveria estar preocupado, teoricamente, Jesus explica em Mateus, ali no capítulo 6, o verso 32, quando ele diz assim, porque quem os gentios é que procuram todas estas coisas. Ou seja, é o homem sem Deus, é o homem pecador, é o homem que vive em função das questões materiais, em função da sexualidade, da sensualidade. O homem que vive em função de se o time dele ganha, ele está feliz, se o time dele perde, ele está triste. Um homem que, se o negócio deu bem, glória a Deus, se o negócio ficou ruim naquele dia, Deus não existe mais para ele.
com uma incerteza aflitiva na vida de vocês. Vocês estão com um sofrimento no coração de algo que ainda não aconteceu, que ainda não se concretizou. E quando a gente para ver, você já viu como às vezes a gente pressente o mal, né? Às vezes por causa da nossa falta de fé, e às vezes pressente o mal porque a gente vê que as coisas estão indo para que o mal aconteça mesmo. Mas você já viu como a gente aumenta? Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente começa a pensar naquilo, parece que a gente faz aquilo um grande monstro, um monstro tão enorme que nós não vamos poder vencer. Então, em primeiro lugar, Jesus está se dirigindo a quem? Aos seus discípulos. Olha, vocês estão se preocupando com coisas que eram para os gentios, para os pagãos se preocuparem. Vocês deviam se preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus. Sabe por que Jesus estava falando isso para eles? Porque eles estavam colocando essas coisas na frente do Evangelho. Eles estavam colocando essas coisas na frente da vontade de Deus. O que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? Com o que é que nós vamos nos vestir? E em segundo lugar, eu vejo exatamente isso, o motivo da inquietude. Qual o motivo da tua inquietude? Deus, ele quando olha para Caim, ele diz: Caim, por que descaiu-lhe o teu semblante? Qual é o motivo? O Senhor pergunta para mim e para você da tua inquietude, da minha inquietude. Qual é o motivo? E daí nós poderíamos relacionar muitas coisas dentro do contexto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Haviam três coisas básicas aqui que era a preocupação daquelas pessoas. Era o que iriam beber, o que iriam comer e o que iriam vestir. Essa era a preocupação daquelas pessoas. Coisas básicas da vida. Coisas básicas da vida. Coisas que tinham a ver com a sobrevivência do ser humano. Vestes por causa do frio ou por causa do calor. Bebida, água por causa do organismo que necessita de água. Comida, para ter vitamina, para ter força. Coisas básicas da vida para se preocupar. E nos nossos dias não é diferente. Há uma grande preocupação. Mas aí a gente começa a analisar assim: qual é a minha preocupação? Amanhã eu vou morrer de fome? Amanhã eu vou morrer de sede? Amanhã eu não vou ter com que me vestir? Tem alguém nessa situação aqui na igreja ou não? Amanhã de manhã eu não vou ter café da manhã, não tem nada. Nem na casa do irmão seu não vai ter. Amanhã não tem mais roupa, acabou. Essa roupa aqui vai desaparecer. Tem alguém nessa situação? Não tem. Mas as nossas preocupações, na verdade, são outras preocupações, né? Nós olhamos assim para o mundo em que nós vivemos, olhamos lá para o Irã e vemos aquela situação da criação de bomba atômica. Um país radical, uma religião radical, um líder de um país que não se sujeita, uma pessoa que não costuma resolver as coisas na conversa, e a nossa humanidade, as pessoas que estão em volta, e as pessoas que estão aqui também, quando escutam a televisão, pensam: quando é que vai acontecer uma guerra atômica? Quando é que as pessoas vão começar a explodir bombas desse teor à nossa volta? Quando nós olhamos assim para a situação que estamos vivendo, a crise mundial por causa dos bancos americanos, e a gente observa que é uma cadeia, e a gente já está vendo lá os bancos com problemas, as financiadoras. De repente, os primeiros afetados são aqueles que compraram, não puderam pagar, é tomado deles de volta, e de repente começam as grandes empresas a entrar em